Eu ouvi que, principalmente pessoas que trabalhavam na minha casa, que falavam, olhavam assim: "Você não é judia não, você é convertida, né?", falava para mim. Aí eu falava: "Não, sou judia". "Não, não pode ser, você é diferente, você é brasileira". Eu falava assim para mim. Falei: "Não, cheio de brasileiro igual eu, judeu também". Então, assim, ela sentia muita diferença quando eu ia na casa bem, somente asquenazim, né, pessoal da Polônia, da Rússia. E aí é diferente o sotaque, a forma de falar, a forma de ver. É bem interessante ver também o estilo da pessoa, né. Então essa música está falando exatamente isso. Então, às vezes a pessoa olha para fala: "Esse não é judeu não, esse aí é brasileiro, tem diferenças e tal", e na verdade é judeu, né. Estamos todos aqui, hoje nossa última aula. Sem problema, Vanessa, sem problema. Muito, 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 muito maravilhoso ter vocês aqui hoje. Na verdade, eu ia fazer uma finalização com vocês, conversar e tal, mas eu achei um casal incrível na Torá, que eu não podia deixar batido, passar assim batido, sabe? E aí eu queria falar um pouquinho deles, e se a gente não conseguir fechar, eu vou mandar um outro link no grupo e a gente faz a despedida no outro link, tá? Porque é muito importante falar desse casal que se chama Yehudá e Tamar. Eu não podia deixar passar em branco esse casal, importantíssimo na nossa história como povo, né? Os descendentes do rei Davi saem dessa relação aí de Yehudá e Tamar. Então, eu não podia deixar de falar deles, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho de Yehudá e Tamar para a gente entender por que que teve que acontecer assim esse nascimento desses dois filhos de Yehudá e Tamar. E, né? Estamos aqui hoje por causa desse casal aí também. Então, vamos lá. Quero agradecer aqui, deixa eu ver quem aparece aqui para mim, peraí. A Alessandra está aparecendo, a Márcia, Elaine, a Kátia, a Catiane, a Natália, acabou de entrar, apareceu para mim agora, a Vanessa, a Micaele, a Janaia, a Helena, a Dona Ruth, a Nádia, a Gláucia. Muito bom, meninas, muito bem-vindas. Então, vamos lá falar um pouquinho. Já coloquei o link da nossa música de hoje lá no grupo. E aí vocês passem depois uma olhadinha, vale muito a pena. Bom, Yaakov e Tamar, né? A gente, Yehudá e Tamar, perdão. Yehudá e Tamar, que começou a falar de Yaakov para poder chegar em Yehudá, né? Então, Yaakov estava à beira da sua morte, né? E ele tem umas relações assim bem diferentes com os seus filhos, né? Principalmente os mais velhos. Reuven, o primogênito, por ter invadido a privacidade, né? Ele tem um pouco de, né? Não tem uma relação muito positiva com ele. Então, por ter invadido a privacidade dele, Shimon e Levi, pelo ato que cometeram contra a cidade de Shem. Em seguida, ele abençoa a Yehudá, que é o quarto filho, né? Do qual a gente sai Yehudá, Yehudim, né? E daí saíram reis e monarcas da tribo de Yehudá. E Tamar, que entrou na família de Jacó e entrou através de Yehudá, dos filhos de Yehudá, né? E ela acaba trazendo para a nossa família de povo os ancestrais do rei Davi, né? Diretamente do rei Davi e de Salomão, né? E essa história, o formato desse casamento é um formato bem diferenciado, né? Que existe entre Yehudá e Tamar. A gente sabe que ela foi casada com os dois filhos de Yehudá, né? E o primeiro, né? E após não conceber, e ela tanto dar um filho para dar continuidade à tribo e tudo, mas o querido filho de Yehudá, o ele tinha outras intenções com Tamar, porque ela tinha um corpo maravilhoso e não queria que ela estragasse o corpo dela. Então, ele queria manter relação sexual com ela no período menstrual. E eles, naquela época, já guardavam certas diferenças, não era uma lei como a gente tem hoje, mas sabia-se que naquela época se tinha um afastamento, né, no período menstrual, tá? Isso a gente encontra no Talmud, em passagens quando está falando de Nidá. E aí, na Guemará de Nidá, tá bom?
E aí ele foi castigado, ele é morto, Hashem mata ele, né, jovem, e por esse ato tão maléfico ao povo que ele fazia. E aí, nesse período de luto e tudo, passou-se, e ela, então, podia ter contado para Yehudá e para a família tudo isso que estava acontecendo com ela, mas ela não quis envergonhar a família, por ser família de Jacó, famílias de nomes importantes, então ela não queria trazer conflitos. E aí ela decidiu não contar. Mas Yehudá não era nenhum, né, bobinho. Então ele falou, ele entendeu o que aconteceu, ele aceitou e fala então para ela que para fazer o Levirá, não sei se vocês sabem para honrar, né, o nome, Yehudá promete o filho mais novo quando antes disso ele dá o outro filho Onã para ela, né, antes do e Onan fica maravilhado também com a beleza de Tamar, né? Ele se deslumbra com essa beleza. E o que ele fazia? Num ato sexual, ele não tinha a sua relação como deveria ter. Ele jorrava o sêmen dele no chão, em vez de ser dentro dela. E aí, por causa disso, ele também perdeu a vida dele. E Yehudá entende novamente o que ele fazia, e ele queria honrar o filho, o para poder trazer de volta, né, a alma dos seus 2 filhos, e tanto de Omnan quanto de e aí ele promete o filho mais novo para ela, né? Só que ele não tinha idade para casar, então tinha que esperar, pediu para ela que ela voltasse na casa do pai dela, que ele ia procurar ela no momento... E, como todo mundo já sabe a história, passa-se o tempo e ele não procura. Aí, Tamar vai lá e se veste de prostituta, e Yehudá tinha acabado de perder a esposa, estava muito triste e tal, e acabou encontrando essa prostituta no meio do caminho, e tem uma relação com ela, e ele sem dinheiro, sem nada, ela fala, deixa seu cajado e seu anel aqui, quando você mandar o seu pessoa que você mandar para mim, para me pagar, eu devolvo como garantia, né? E ele deixa. Muito esperto, né? Nós temos aqui a esperteza da mulher. Estou em aula aqui, tá, gente? E aí, como a gente sabe, em Bereshit 38, ela engravida de gêmeos, né? Peretz e Zará, são os 2 nomes que é dado para os filhos. E Yehudá, corre para Yehudá para falar que ela traiu a confiança da tribo, envergonhou a tribo, porque ela se deitou contra o homem, e manda trazer ela para apedrejar ela, e ela, naquele momento, entrega para ele o cajado e o anel, e ele diz que ela é muito mais justa do que qualquer outra pessoa. Então, minha gente, aqui tem um grande aprendizado, muito, né? Então, a gente tem esse relacionamento aí, por Evirato, né? Que ele queria muito que ela, mais do que o Yehudá, queria trazer e honrar os filhos de Yehudá, né? E a retificação também pela morte, quando a gente tem esse tipo de relação, né? Que a nora casa com o irmão, e aí ele tem que, se não quiser casar, ele tem que falar que ele repudia, que ele não vai casar, e continua a vida, e ela pode casar com outra pessoa. Mas se não ocorre isso, ainda mais naquela época não ocorria isso, ela é obrigada a casar com o irmão para retificar a alma e retificar o pecado do irmão que morreu cedo, né, jovem. Quando é irmão jovem, tá? Acontece isso quando é jovem, que morre jovem. E quando a gente estuda a fundo essa relação, a gente entende que existe aqui uma retificação de almas, uma limpeza muito interessante dos pecados dos desvios dos 2 irmãos, para que a descendência de Mashiach, que é do rei Davi, que sai deles, né, possa vir sem mácula. Olha que interessante. E a Torá não conta essas histórias aleatórias, gente.
E tem um propósito para cada versículo, para cada aprendizado que ela vem nos ensinar, né? E aqui também a gente aprende um resguardo que existia desde sempre com a mulher, com o órfão e com o estrangeiro, né? O cuidado com a viúva, principalmente, né? Com a dignidade dela, com o sustento dela, mesma coisa para o órfão e também para um estrangeiro que estiver no seu portão. Naquela época tinha, né? A gente sabe o que quer dizer isso hoje. Então, a gente tem que aprender a olhar essas relações, porque elas nos fortalecem, né? Elas vêm nos ensinar certas atitudes que, às vezes, a gente deixa passar, né? E olha, não, isso aqui, puxa, para que vai contar isso? Vergonha, né? É uma vergonha isso. A Torá vai contar disso, igual contou de Diná, igual contou de Ravá, igual contou das irmãs Rahel e Leá. Então, né? Não é à toa que a gente tem essas histórias. A gente sabe que é muito mais do que unir corpos que foi essas histórias, né? Foi unir histórias, né? Unir alma, retificação de várias situações de passagens dos nossos patriarcas, né? Outra coisa muito importante que a gente vem falando nessas relações, né? Que a gente pode aprender a modificar através do diálogo, através da compreensão, né? A nossa relação com o próximo. E isso a Torá ensina o tempo inteiro, né? Ela é muito contemporânea, ela conta para a gente nos detalhes, não esconde nada, não tem vergonha de esconder, né? Porque ela ensina a gente a ter atitudes proativas, com valores, com ética, com paixão e bons olhos. É isso que a Torá vai ensinar para a gente, história de vida, do ser humano, não é história de anjo aqui. Estamos falando de seres humanos que tinham uma essência espiritual, alcançaram níveis espirituais imensos por contemplarem, por entenderem a sua missão na Terra. Então, isso é muito importante, o ensinamento que a Torá quer nos passar, né? Então, a gente, com isso tudo, a gente tem a responsabilidade de dar continuidade da melhor forma possível, porque eu, Jaqueline, acredito que Hashem, que é o meu Criador, e por admiração a Ele, eu teria que ser a melhor pessoa possível que eu consiga chegar. Porque quando eu voltar para o outro lado, a primeira pergunta vai ser: e aí, Jaque? Você conseguiu ser a Jaque? Essa pergunta a gente tem que se fazer todos os dias. Ok? O nome é honrar a Kadosh Baruch Hu, honrar a tradição, honrar o judaísmo. E eu vim judia, e todas que estão aqui também, estão aqui com essa responsabilidade de passar adiante esse caminho maravilhoso que a Kadosh Baruch Hu nos mandou neste mundo desta vez. Ok? Então, essa era a mensagem dessa última aula que eu queria dar para nós pensarmos e aprofundarmos mais ainda o porquê estamos aqui e por que escolher esse caminho do judaísmo, da Torá, de valores, de ética, por que faz sentido, por que não faz sentido, o que vai ser... vai ter formatura hoje, já está sendo formatura Eshet Hai. Vocês são Eshet Hai. Essa é a formatura. Maravilhosas. E esses ensinamentos incríveis que a Torá, eu tive, graças a Deus, o privilégio de poder estudar em Israel, em Yeshivot, poder aprender a olhar assim ao ensinamento. Isso não se aprende em qualquer pessoa, isso é dentro de uma midrashá, é dentro de uma yeshivá. São estudos direcionados que nos ensinam a ter esse olhar quando a gente abre uma Torá e a gente não vê coisas supérfluas nela, a gente só vê profundidade em cada passagem da história do nosso povo. Muita gente olha como fosse a história da carochinha, passou, faz tempo que isso passou, isso aí, para que vai trazer isso à tona, que bobagem? Então, é uma bobagem muito válida, que eu faço questão muito de agradecer a Kadosh Baruch Hu por ter conhecido, porque até meus 15 anos, eu conheci um tipo de judaísmo.
o judaísmo da minha família, o judaísmo que eu recebi em casa. E após os meus 15 anos, eu recebi outro judaísmo, o judaísmo das midrashot, das escolas judaicas ortodoxas, que é muito diferente e que tem que saber absorver o que vai ser bom para cada um. E não é tudo que é bom para cada um, não é tudo que encaixa para cada tipo de vida. Desde do mais radical até o mais leniente, entendeu? Então, a gente tem que saber o que encaixa. Então, eu sei o que é morar em Miacharim, porque lá eu morei em Miacharim. Eu sei que foi casar em Israel, em Jerusalém, no mundo ortodoxo, que eu só fui ver o meu marido depois da festa, cada um casou num salão de festas diferente, né? E, então, eu já conheço esse outro mundo, um mundo muito... eu digo assim, que foi muito importante ter passado por esse mundo e absorver as melhores coisas dele, né? Porque não é tudo que é bom, como eu estou falando aqui para vocês. Então, o radicalismo que a gente às vezes encontra nas nossas vidas, que a gente se coloca, inclusive, que é uma escolha nossa também, né? Vou viver a fazer isso, ser metódico, ser assim, assim. O ritual, ele acaba tirando toda a mágica e a magia de vivenciar o judaísmo da forma mais contempladora que ela tem e que nos oferece. Então, se eu consigo hoje enxergar a Torá dessa forma, quando eu dou uma aula de Tfilá, quando eu dou uma aula de Shabat, quando eu dou uma aula de mulheres na Torá ou casamento, é porque a gente soube absorver o melhor do que a gente aprendeu. Né? Nem tudo é ensinamento para todo mundo. Né? Às vezes a gente aprende coisas que é só para a gente. Não é tudo que a gente tem que passar para o outro, porque a gente pode deixar o outro ansioso, a gente pode deixar o outro... nossa, mas eu não vou conseguir fazer isso, como é que vai fazer? Então, não é esse o objetivo, nunca foi esse o objetivo do estudo. Né? E, infelizmente, hoje a gente tem muitas portas abertas com muitas loucuras, que muita gente entra sem se questionar, acha que aquele que é o certo, vamos dizer assim, é o caminho mais correto, e, na verdade, não é. Às vezes atrapalha muita coisa porque não se aprofundou, não se estudou. Então, dentro da Allahá, a gente viu nesses meses todos como que tem diferenciação de olhares, né? Que lê aquele aqui, abre mão aqui, mas aqui não abre mão, então aqui eu posso fazer assim, assim eu posso fazer assado, e que tudo isso está dentro da lei, né? Mas não é essa forma que ensinam normalmente, trazem a rigidez como a referência, e não é a referência, a rigidez não é a referência, tá? Não é para todo mundo. Então, eu espero que nesses meses todos que tivemos juntas, vocês pudessem absorver um pouquinho e dar do modo que eu aprendi o judaísmo em Israel, tá bom? E aí eu vou dar só uns recadinhos antes de eu abrir para todo mundo falar, senão a Liata vai brigar comigo, que se eu não der, porque eu esqueço dos recadinhos. Deixa eu ver aqui. Bom, e primeiramente eu quero agradecer, obviamente, a todas que participaram desse módulo, desse curso, né, que hoje é o última aula do módulo 3. Convido a todas a fazerem parte do novo curso, que é o Ciclo Festivo da Cozinha Judaica Kasher, que vai começar em março. Né? Vai ser um prazer ter todas vocês na minha cozinha e eu na cozinha de vocês, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Todos que se inscreverem vão ter acesso a um livro online com todas as receitas que a gente abordar no curso, tá bom? Podem enviar para os amigos, amigas, todo mundo que tiver interesse, é aberto a todos os públicos para que venha conhecer a cultura, não como religião, mas sim como cultura. Vou falar de leis também, né, porque a minha direção é judaico kasher, né, é com kasher. E, enfim, esse é o convite, né? Bezrat Hashem, se Deus quiser, tudo der certo, em abril vai abrir um novo curso, também sobre Tzniut, Mulheres no Talmud, e Amidat Filah de Haná, se Deus quiser, vai ser uma vez por semana essa aula, de segunda-feira, ainda não tem um horário, que ainda estou vendo aí com a faculdade, para não bater no mesmo horário, né?
E Bezrat Hashem, os certificados vão ser colocados no grupo, tá bom? De participação de todas aqui nas nossas aulas. Pronto, recadinho dado. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. בעברית יש, הרב ונטורה הוא נותן שיעור בעברית. אני יכולה לתת שיעור בעברית? לא יכולה. אני יכולה לדבר איתכם בעברית, אם אתם רוצים. בבקשה. Vamos lá. Da aula de hebraica, só a Nádia mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Poxa, Pidiora, eu tenho que fazer uma pergunta, né? Senão... Por favor, não, não ia ter graça. Sem ter pergunta da Adriana, não tem graça. Ainda existe levirato nos dias de hoje? Além do levirato? Pratica? Dentro do grupo ortodoxo, sim. Que costuma fazer. E se tem algum grupo, por exemplo, se tem alguém que conhece, que não é ortodoxo, mas é liberal e que conhece, e aí procura o rabino e faz. Eu já vi, por exemplo, na CIP, a gente teve, acho que uns 3 casos lá de casamento que teve, mas foi para não casar, né? Aí vem, fala, e aí o irmão fala, não vou casar com ela. Tem todo um processo, um ritual bem interessante. E bem estranho, mas bem interessante, né? Até meio assustado. Falei, opa, assisti uma vez, eu fiquei, nossa, que loucura. Mas existe. Bom, eu queria agradecer, eu estou até emocionada, não queria que acabasse, como eu falei lá no grupo. Vem fazer mais. Muita gratidão por todos os ensinamentos. Eu que agradeço o carinho. Coisas tão lindas. Suas aulas foram lindas. Gratidão, gratidão. Fiquem à vontade para ficar no grupo do WhatsApp, todos os links estão lá das aulas, podem também copiar o link para vocês terem, se quiser sair do grupo, fiquem super à vontade, tá bom? Peço só que não passem para frente, porque é um trabalho isso, vocês pagaram por isso, então que fiquem, todas que participarem, que Bezrat Hashem também vou começar, depois desse curso de culinária, aí eu vou voltar a falar, que tem muita gente procurando sobre esses esses últimos que a gente fez. Mas, no momento, focando nesse do ciclo, e Bezrat Hashem me abriu no outro curso que a gente vai falar de tzniut, não só tzniut de roupa, né? Que não adianta ter tzniut na roupa se a gente não tem tzniut na boca. Então, não adianta eu cobrir minha cara inteira, meu corpo inteiro, se a minha boca só fala bobagem. Então, a gente vai ter um curso sobre isso, que é muito importante também, e não tem a ver com se fechar inteiro, tem a ver a se abrir, pelo contrário, a se abrir de um jeito mais respeitoso consigo próprio, tá bom? E isso também, se Deus quiser, das mulheres no Talmud, e da Amidá, aprofundar, filar de Amidá, que é bem bacana. Se Deus quiser, em abril. Tá bom? Jaque. Vou ficar com muita saudade. Pode falar. Que bom. Eu queria agradecer também, gostei muito do curso, você é muito, né, assim, senhora, né? A gente fala assim, senhora, mas é tão nova que fica sem graça de falar senhora ou você. Senhora, não. Mas, assim, muito doce nas aulas, muito didática e sempre muito disposta a solucionar as dúvidas da gente e tal. Então, eu queria agradecer muito, dizer que a minha filha, né, que é sua aluna lá no outro módulo, ela vai fazer o de culinária. Então, faz junto com ela. Aguardando assim, para ver como é que vai ser a vida dela aí, mas ela vai poder fazer. E possivelmente ela vai fazer também o outro. Pode fazer junto. Ela deve fazer isso aí, eu faço com ela, vejo como é que é e tal. Mas, assim, eu acho que ela vai fazer também. Ontem ela me falou desse curso das mulheres no Talmud. Ela chegou falando, animada. Esse é muito legal. Esse eu amo. Pois é. Eu fiquei super em dúvida de incluir esse nesse módulo, e aí minha filha falou, não, dá o Shabbat. Eu falei, tá, então eu vou dar o Shabbat. Mas esse aí ficou, então, para o próximo, que é muito legal. Mulheres no Talmud, a gente encontra muita coisa bacana, e eu estou ansiosa para esse curso também, que eu aprendo muito. Às vezes a gente esquece. Há um tempo atrás, eu li um livro, estava começando o meu doutorado, eu li um livro numa disciplina que a gente fez, que era Direito e Literatura, e um livro que eu amei, que chama Homens Sábios e Suas Histórias. Olha, do Elie Wiesel, que foi prêmio Nobel, né? Sim, maravilhoso. E ele escreveu esse livro e ele fala
de algumas pessoas, alguns personagens, alguns sábios do Talmud e da Torá, né? Então depois eu vou tirar uma foto da capa põe lá no grupo, e vou mandar para muito vocês aí no grupo, porque é bem-vindo. um livro muito bom, é um livro maravilhoso. Pode Homens mandar, Sábios e Suas tiver Histórias. Alguma coisa legal de indicação de leitura, fica super à vontade. Eu acho importantíssima essa troca. Nós somos aqui uma família, né? E, além disso tudo que a Natália falou, gratidão, gratidão, gratidão. Quero também pedir perdão, às vezes, de não responder imediatamente ou deixado passar, não vi, esqueci, peço desculpa mesmo. E quero também agradecer muito por vocês terem participado desse grupo, porque me ajudou muito a pagar as contas. Muito, vocês não fazem ideia, graças a Deus. Muito obrigada mesmo. Eu sei que não é fácil, que está difícil para todo mundo, mas gratidão por estarem aqui e fazendo essa aula. Não, e valeu super a pena. Assim, os dois cursos, a Lígia adora também, né? Ela fala lá para você muito bacana. E vamos continuar. E é uma forma da gente matar a saudade também, né? Isso mesmo. Muito bom. Um beijo para você e para as colegas todas. Fiquem em contato, façam contato, venham fazer parte da Sinagoga Sem Fronteiras. Essas aulas do Rabino também são sensacionais. Tem aulas de Kabbalah, tem aula de hebraico, tem aula de tudo que vocês possam imaginar, né? E também acompanhar esse movimento maravilhoso aí. Não é fácil, né? Cada dia a gente toma um tranco, mas a gente dá um para trás, mas dá 5 para frente e vai com tudo. Né? E vamos que vamos. Depois, Natália, eu queria que você conversasse com a Elaine. A Elaine, ela estuda Inquisição da Bahia. Está fechado o microfone, peraí. Peraí. Não consegui... Isso. Oi. Pronto. Isso, eu já conhecia a Elana pelo Facebook, antes mesmo de fazer o seu muito curso. Bacana e tal. De pesquisa de história da Inquisição na Bahia. Ela é professora de história, né? Isso mesmo, eu vou conversar com ela. E vou te mandar aquele outro artigo meu que ainda está no... Quero muito. Está acabando aqui, mas aí eu te mando para você ver, dar sua opinião, que aí eu vou mandar para alguma revista. A gente troca bastante coisa, viu, meninas? Bastante teorias, práticas de vários outros assuntos também, né? Então, por isso que eu falei que a gente é família, a gente é amigo, nós estamos aqui na hora que precisar e na hora que não precisar também, estamos sempre à disposição, tá bom? De todas aí. Gostei muito das aulas desse segundo módulo. Obrigada, Glaucia, muito obrigada pelos estudos e sua atenção. Gratidão. Muito obrigada a todas que estiveram presentes. Bezrat Hashem, os certificados vão ser colocados lá no grupo, todo mundo vai receber com seu nome, eu acho que é muito importante isso, e eu estou muito orgulhosa de ter mulheres, conhecer mulheres como vocês, e que guerreiras fortes, e que estão lutando aí pelo seu lugar, no seu caminho, colocando a cara mesmo para aprender, isso é muito importante, tragam mais mulheres, mais e mais, porque o conhecimento é liberdade, né? Quando a gente conhece na fonte, fica muito mais fácil de poder se entender e poder entender, e o que se espera, né? Se cobrar menos, né? Às vezes a gente se cobra muito por uma coisa que não tem necessidade, que é uma bobagem, enquanto em outra coisa que seria interessante e se perde a energia num outro caminho. Então, eu estou muito orgulhosa de vocês, por vocês estarem aqui todo esse tempo, todos esses meses. Gratidão e continuem, estudem bastante, procurem. Tem tanta gente aqui maravilhosa, incrível, de tanta história de vida. Cada uma de vocês aqui é uma história, é uma vida, é um mundo, né? Então, acho que isso já, como diria em Pessah, daiei-nos, já bastaria para estar aqui, né? Então, não desanimem. Às vezes, dá o baque, volta. Lembra do Shema Israel. Lembra do amor que a Hashem tem por nós, por dar vida para a gente e seguir em frente. Tá bom?
Desejo muito sucesso para todas vocês. Gratidão eterna para a Elaine, Janaína, a Natália, a Catiane, a Kátia, a Adriana, a Alessandra, a Dona Ruth, a Micaé, a Vânia, a Nádia, a Vanessa, a Hanna, Helena, Glaucia, a Márcia e todas as meninas que não puderam estar aqui presente hoje. Tem um bebê maravilhoso ali com a Márcia. Beijinho para ele. Beijão, Hanna. Abriu a câmera, muito bom te ver. Deixa eu tirar uma foto para finalizar o nosso grupo de hoje. Bem bacana. Olha o sorriso! Aqui. Muito bom. Daqui a pouco eu subo, então, para vocês o vídeo. Eu coloquei lá hoje a música. Vale a pena assistir essa música, ela dá um up para a gente. Muito bom. Nós somos Yehudim, e Yehudim de todos os jeitos, de todas as formas. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essa é a frase do nosso povo. Gratidão a todas. Excelente semana e Bezrat Hashem, nos vemos em breve. Tá bom? Beijão, estou à disposição. Que precisarem, só contactar lá. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.